16 os diferentes tipos de fontes primárias. Nós vamos estudar as fontes primárias e as fontes bibliográficas. Fontes primárias. Até o século XIX, os historiadores reconheciam apenas documentos escritos como fonte de pesquisa históricas. Contudo, desde o início do século XX, a história passou a utilizar também outros tipos de fontes primárias, como monumentos, pinturas, fotografias, peças de vestuário, obras literárias, filmes. Então, antes era apenas as fontes históricas, apenas algo escrito. Então, desde o século XX, passou então as outras fontes, que é uma diversidade de fontes para construir o conhecimento histórico. Então, essa diversidade de fontes permitiu que os historiadores ampliassem suas possibilidades de pesquisa. É importante lembrar que as fontes não são só materiais, existem também as fontes imateriais. Quais são elas? Os relatos orais, os mitos, os ditados, as cantigas, as danças tradicionais, os saberes transmitidos por gerações, como segredos culinários, o uso de ervas medicinais, certas técnicas de produção artesanal. Todas as manifestações humanas são, assim, essenciais para a investigação histórica. Então, nós estamos vendo as fontes de pesquisas, as fontes primárias, as fontes bibliográficas. As fontes primárias, no início, era apenas escrito. Depois passou para outros tipos de fontes, como os monumentos, as pinturas, fotografias, roupas. Existem também as fontes materiais e as fontes imateriais. As imateriais são os ditos, os mitos, os relatos orais. Página 17. A história não nasce em livros. Lembra que eu falei no início que até o século XIX, os historiadores só aceitavam como fonte de pesquisa os escritos, aquele que era escrito como fonte de pesquisa histórica. E no século XX, então, passou a usar outros tipos de fontes primárias. As pinturas, as fotografias, as peças de roupas, tudo se tornou uma fonte primária, uma fonte de pesquisa. Aqui na página 17, nós iremos ver falando sobre que a história não nasce em livro. Vamos acompanhar comigo, então, a leitura do primeiro parágrafo. Diz o seguinte: os historiadores são responsáveis por investigar o passado e tentar entender sua relação com o tempo presente. Olha só, ele investiga o passado para entender o presente, considerando os mais variados aspectos da vida humana. No entanto, não são os historiadores que fazem a história, ou seja, não são eles os sujeitos históricos. Olha só, nós estamos vendo aqui quem são esses sujeitos históricos. E o sujeito histórico não é o historiador, ele é apenas aquele que vai investigar. Quem seriam então esses sujeitos? Vamos então aqui para o segundo parágrafo, que diz assim: é comum as pessoas definirem história como a ação de grandes personalidades que enfrentaram inúmeros desafios para realizar os feitos que mudaram os rumos da humanidade. Entretanto, homens e mulheres não mudam o mundo sozinhos. A história, ela é resultado do jogo de forças de diferentes grupos em disputa no interior das sociedades. Quando estudamos a história, buscamos justamente entender como as ações dessas pessoas se cruzam em determinado tempo e espaço. Para isso, todos os que fazem parte da sociedade, preste atenção, todos os que fazem parte da sociedade, estou lendo aqui,
todos os que fazem parte da sociedade têm participação e agem de alguma forma nas suas mais variadas relações cotidianas, mesmo que não tenham consciência disso e não saibam exatamente o que estão construindo. Isso significa que você, seus amigos, sua família, seus vizinhos e todos os conhecidos que diariamente passam por você na rua são sujeitos históricos. Então, quem são os sujeitos históricos? Todos nós somos sujeitos históricos.